eu sou a Carolina Cavenaghi, eu sou a fundadora da Fin4She e este é o 5º episódio da nossa jornada do Women in Finance 2023. Eu tenho a honra de trazer nesse mês tão especial que é novembro, um tema muito importante que é a grana é delas. Mas ele não é só importante, como ele é especial, porque eu estou recebendo hoje aqui 3 convidadas maravilhosas. Nós, especialmente para esse mês, quisemos trazer 3 mulheres pretas para falar sobre o quê? Para falar sobre dinheiro e a importância da educação financeira. Quantas mensagens importantes nós vamos falar aqui hoje e eu espero que vocês gostem bastante. Eu tenho aqui minhas convidadas, eu tenho a Thaís Vargas, que é analista de negócios do Sicredi. Tenho aqui também comigo a Kátia Castanheda, que é analista de riscos e controles do Citi, que é um dos nossos patrocinadores nessa jornada. E tenho também comigo a Dirlene Silva, ela é economista, fundadora da DS Estratégias e Inteligência Financeira. Muito obrigada, é um prazer receber vocês aqui. Eu estou muito feliz pela oportunidade de poder falar sobre isso e também trazer esse tema e dar voz para vocês, mulheres que eu admiro e tenho a oportunidade aqui de conhecer, né, estar perto através da Fin4She. Obrigada pelo convite. a vocês, obrigada pelo convite. Para começar, eu queria que vocês se apresentassem, contassem um pouco da história de vocês. A gente vai falar muito nesse painel hoje sobre a importância da educação financeira e como isso transforma. Além de tudo, contar um pouco da carreira de vocês, mostrar caminhos, mostrar que é possível. A gente aqui na Fin4She, a gente tem uma preocupação muito grande quando a gente traz, né, mulheres, quando a gente traz vozes para falar, não somente falar sobre diversidade, sobre como é importante estar, mas também falar sobre negócios, para que as mulheres tenham oportunidade também de contar tudo o que elas fazem e possam também inspirar outras mulheres a buscarem esses caminhos. A gente está falando aqui sobre um tema super importante, que além de ser mulheres, é falar sobre diversidade racial. É um tema que a gente tem ganhado cada vez mais voz no mercado, mas é um caminho ainda muito longo, né, gente? E aqui na Fin4She, a gente leva isso como uma missão muito especial. A Thaís eu já conheço aqui há um tempo, a gente já tem a oportunidade de trabalhar desde o início do ano, alguns projetos. Ela sabe como isso é de forma genuína aqui, um propósito nosso da Fin4She. A gente traz muito essas mulheres para perto da gente, como a gente inclui, como a gente conecta. Então, nada mais importante do que ter vocês também para inspirá-las e mostrar que é possível, né? Eu acho que isso é muito importante. Eu comecei falando sobre você, então eu vou dar a voz para você se apresentar. Thaís, por favor. Meu nome é Thaís, eu sou publicitária. Eu atuo no mercado financeiro há 3 anos. Trabalhava na comunicação e ano passado, em 2022, eu fui para a área de investimentos. Muito pensando nesse olhar de falar com um público que muitas vezes não entende as linguajaras, essa abordagem do mercado financeiro. Porque eu acredito que a educação financeira, ela transforma. Então, o meu propósito, né, trazer a educação financeira, falar de produtos, de investimentos e de inclusão financeira para as pessoas, é promover o entendimento de que todos podem começar, de que todos podem atingir seus objetivos. E aí, trazendo para a raça, o recorte racial, trazendo para a raça negra, isso é muito importante, porque a maioria das famílias ainda são administradas por mulheres. E não tem como elas, com um baixo salário, saberem entender que elas sim promovem a educação financeira, administrando o seu dinheiro para poder comer, para poder dar a refeição para os seus filhos no final do dia. E eu busco trazer esse olhar de pensar produtos e serviços para essa parcela da população. Obrigada, Thaís. E você, Dirlene? Bom, primeiro, obrigada, né, pelo convite, por estar aqui com essas mulheres maravilhosas. Eu sou Dirlene Silva, sou economista, especialista em finanças, desenvolvi a minha carreira toda nas empresas, no universo corporativo por 30 anos, e 3 anos, né, faz que eu empreendi, fundei a DS Estratégia de Inteligência Financeira, e trago, né, a minha empresa tem muito a ver com a minha história. Eu tive a minha vida transformada pela educação e saber gerir dinheiro de uma maneira intuitiva, né, eu costumo dizer que eu sou economista mesmo antes da graduação, porque eu aprendi a gerir um recurso que eu nem tinha, que era dinheiro. Então, eu comecei a entender que eu poderia trazer essa lógica, né, para as pessoas
que são de uma origem muito humilde, né, Sim. como eu sou, porque eu trabalho no sentido de democratizar, né, o dinheiro. É para todos, investimentos é para todos. Eu já várias vezes participei de eventos que quando falava investimentos, não, só pode investir quando tiver no mínimo R$ 10.000. Sim. E aí eu me dou muito com aquilo porque o conceito, né, e falando de economia, o conceito de investimento, ele não é somente dinheiro monetário. O Exatamente. investimento é qualquer gasto, né, que a gente tenha que vai te trazer um retorno posteriormente. Então, pensando nisso, educação, tempo é um investimento. Sim. E aí, para quem. Educação financeira é para todos, né? Mas, principalmente, para quem tem menos recursos ainda, pode fazer mais a diferença na vida, né? Que foi o que aconteceu comigo. Todo, né, os meus recursos escassos que eu tinha, eu investi na minha educação. Uhum. E aí, depois de formada, eu costumo dizer que eu vivi 50 anos em 5, né? Tamanho foi o progresso da minha vida, e aí sim eu pude fazer investimentos monetários, né? Então é essa lógica que eu trago, né? Tanto que o propósito da minha empresa é desmistificar economia e finanças, né? Justamente demonstrando para as pessoas que economia e finanças fazem parte do nosso dia a dia, Uhum. né? Não são somente assuntos da elite como a Sim. gente ouve falar. Não, só pode ter um planejamento financeiro, fazer investimento quem tem muito dinheiro. Usar sempre termos em inglês, né? Eu falo muito sobre isso, que é um mercado que ele naturalmente exclui, né? O Sim. mercado Sim. financeiro e esse Sim. mercado de investimentos. E como que a gente conecta? Porque isso é um assunto de todo mundo. É um assunto que está presente na vida de todos nós. É algo tão importante para a gente não tirar isso como se fosse algo inatingível, que a gente não nos pertence, né? Eu acho que isso é muito importante. Sim, exatamente, Carol. Uhum. E acho muito importante, né, esse espaço aqui, tu usou a expressão da voz, né? E aí eu tenho uma amiga que diz assim, tá, mas voz tu sempre teve. E aí eu vejo que hoje em dia a diferença é a escuta, Sim. né? Então até como a gente Sim. Exato. vamos trazer um pouquinho a questão É verdade. racial, que Uhum. embora não seja o foco, né, mas a gente acaba trazendo pela nossa natureza. Mas é o nosso foco também, né? A gente tá aqui num espaço para falar sobre isso também, né? Eu acho que Sim, a gente também tem que aprender a falar com naturalidade, que é importante também a gente poder falar sobre isso, né? sim. Então, assim, além de voz, é escuta, porque possivelmente a gente já falava antes, né? E até sábado passado eu fiz o meu primeiro TEDx, né? Usei Uau! muito teu como minha referência. Ai, gente, que honra, E no sério. TEDx eu falo, né, de um. Eu recebi uma ligação, o ano passado eu recebi um reconhecimento, né? Eu estou na lista entre as pessoas mais criativas do Brasil, 50 pessoas mais Uhum. criativas do Brasil. E aí uma amiga da adolescência me ligou parabenizando. Só que ela me disse assim, Dirlene, tu já percebeu que o que tu defende hoje é exatamente o mesmo que tu defendia quando tu tinha 15 anos? E aí eu parei e pensei, é exatamente. Claro, eu tinha voz naquela época, mesma voz, mas eu não tinha escuta, né? Uhum. Então a Sim. grande diferença, né, Carol, a gente vê que a gente consegue, tá, o espaço para amplificar, né, ampliar a Sim. nossa voz e a gente tem escuta. As pessoas Uhum. param, né, para nos escutar, né? Eu gosto de trazer sempre aquela diferença Uhum. do ouvir que entra no Sim. ouvido e sai no Sim. outro, o escutar que é um Uhum. processo cognitivo. Então a gente tem, né, muito mais esse poder de escuta e isso Sim. tem, para mim, né, principalmente uma mulher negra com 49 anos, eu fico muito feliz, né, de ver essa transformação social, né? Uhum. Durante muito tempo eu fui a única negra nos ambientes, Sim. né? Eu me acostumei com isso. Me acostumei, na verdade, essa, porque não adiantava fazer o teste do pescoço, e eu poderia fazer, mas eu não ia encontrar nenhuma. Sim. E se eu me incomodasse a tal ponto, eu teria que desistir, Uhum. né, porque representatividade não tinha. Então, hoje em dia, eu fico feliz de ver, né, nos ambientes ter essa representatividade. Sim. Eu gostei muito da sua fala sobre a escuta, porque eu nunca tinha pensado sobre isso, mas é verdade. Aqui a gente é um espaço que a gente permite que o nosso público, a nossa comunidade, essa força, tanto das mulheres quanto das empresas, não somente participem, mas que eles de fato escutem o que as mulheres têm a dizer, né? Que é muito difícil, existe uma diferença muito grande entre você falar e as pessoas de fato ouvirem o que você tem a dizer, né? Muito legal. Obrigada.
E você, Kátia? Bom, eu sou a Kátia. Primeiramente, obrigada pelo convite. É uma honra estar com as meninas. Eu usei você como referência. Ontem eu estava ouvindo o seu podcast, né? Que é um convite para compartilhar. E eu fico muito feliz de estar aqui com duas mulheres negras. Esse é o primeiro ponto, que eu acho que é muito importante. A gente estar no lugar de protagonismo, né? Sim. Que é esse lugar que a gente precisa. Eu sou formada em tecnologia, banco de dados, e segunda formação, sociologia, precisamente para entender os recortes que nos atravessam na sociedade. E estou no mundo financeiro há 13 anos, né? Muito dentro da questão de controle de acesso e muito recente em riscos e controles. E é muito interessante quando a gente vem falar sobre investimento. E é uma carreira muito técnica, né, Muito Kátia? técnica, totalmente técnica. E muitas vezes a gente vê pessoas com recorte racial sendo incluída em áreas de apoio, em áreas... Sim. E então eu acho que é muito importante você contar também, né, esse caminho. Ainda eu costumo dizer que a gente tem avançado. Sim. No entanto, há um longo caminho ainda para a gente construir. E quando a Girlene fala sobre a escuta, a gente precisa dessa escuta para que essa transformação seja intencional. Porque na maioria das vezes a gente tem ações de inclusão e repetimos a mesma questão de trazer para a base. Sim. Então, posições de liderança, posições que possibilitam galgar um desenvolvimento desse talento, ainda é um desafio gigantesco. Sim. Sim. Então, eu entrei na base, né, de exatamente onde os olhares se encontram mais facilmente, nesse corpo que estamos aqui, e quanto mais superior os níveis, a gente não encontra representatividade. Sim. Eu acho que nós temos o trabalho que a Finforti faz, por exemplo, eu acho que é possibilitar a aliança, né, ou encontrar aliados para que essa transformação ela seja realmente efetiva. Porque comumente a gente tem novembro como mês de referência para falar sobre temáticas de investimento da população negra, recortes na sociedade, o mundo financeiro, como a gente pode transgredir essa ideia de que a gente não tem esse olhar, como a Thaís mencionou, a gente sempre investiu, né? Podemos dizer. Eu venho de uma família do Nordeste, criada por mãe solo, com 2 filhos, onde a escassez foi uma constância. Mas a minha mãe investiu em alimentar 2 filhos, o tempo que ela conseguiu nos prover, né? E investir em ter a casa própria, que acho que é o sonho da grande maioria das famílias periféricas, né? Que não tem, na maioria das vezes, não tem uma família estruturada, e a mulher ainda é o grande pilar, né? Então eu costumo dizer, se a mulher a mulher negra periférica não é capaz de investir, talvez não conheçam profundamente a realidade que ocorre nesse nosso universo, né? E se a gente for trazer historicamente, né, nas irmandades na quais os escravos compravam as alforrias dos outros, eles estavam investindo, eles tinham as suas caixinhas. Então, o investir, o guardar, tá na nossa, né, no nosso também sangue, faz parte da sua história. Faz parte da nossa genética, né? E as pessoas não trazem isso, né? A gente sabia que eles guardavam, eles iam se cotizando, aqueles que ganhavam a liberdade ajudavam os outros. Por que isso não é associado a nós? Né? E aí a gente volta para falar de estereótipos, de arquétipos. Sempre aquele viés, não nos olham como um mercado. Até trazendo a questão da casa, de comprar a casa. O quanto é importante a diversidade, porque a gente sabe que a maioria, muitas das famílias negras, elas vivem mais de uma família num terreno. Será que não temos aí um potencial de olhar como fornecer? É diferente. E só vai saber que é diferente tu pensar num financiamento se a gente tem pessoas múltiplas, diversas ali para trocar e trazer e ter um novo produto, né? Então, assim, a gente sabe que são realidades e acho que é esse o papel, é esse o desafio da gente conseguir realmente trocar olhares, né, nos níveis hierárquicos mais altos, para que a gente possa promover realmente a inclusão, não de alguns, mas dessa sociedade. Sim, a equidade, né? Eu ouvi a Nina, inclusive, falando sobre
que a dificuldade da população negra ter acesso, né, a empréstimos para começar o seu emprego, Sim. sabe? Já começa o acesso à informação, Exato, né? Muitas vezes a população negra, eu falo muito, né, por ser economista, falo muito de pobreza. E eu falo que pobreza no Brasil tem cor. Então, quando a gente fala, Sim. né, dos mais pobres, a gente sabe que 70% da população pobre do Brasil é negra. Sim. Então, essa pobreza tem cor. Sim. Então, a gente acaba, por mais que não queira falar de recorte racial, a gente está falando, né? Porque 70% Sim. né, são E a gente negros. coloca nas caixinhas, né? Que são pessoas pobres, que não estão Sim. qualificadas para cargos tal. A gente Não vai... possui o inglês, Não possui né? o inglês. O investimento no idioma, né? Exato. Por exemplo, né? Sim. Eu acho que é muito importante toda essa fala, e aí eu queria trazer aqui também um pouco da minha história, como que eu me conectei com esse tema. Eu contei isso no meu TED, e gente, sério, eu fui inspiração da Juliane, não, essa aqui agora eu tô até, assim... Ai, e é difícil gravar o TED, né? A Sim. gente fica, né? Mas assim, que honra poder ter te inspirado, de verdade. Mas eu conto muito sobre como eu me conectei com essa história de mulher dentro do mercado, porque eu comecei também muito novinha, inclusive eu já trabalhei no Citi, mas isso nunca foi uma questão para mim, porque eu também não olhava para o lado, né? Para mim, eu tinha que ir lá, eu tinha que trabalhar, mas eu parto de um lugar de uma mulher branca, com muito privilégio, que sempre tive acesso à educação, que sempre tive pais que me incentivaram a estudar inglês, que me incentivaram a trabalhar. Então, mesmo com todas as dificuldades e talvez, né, preconceitos por ser mulher, eu tive ali um caminho que foi muito diferente de ser uma mulher preta, né? E eu tive que aprender tudo isso também no processo da Fin4She. E eu me sinto muito nesse lugar de aprender, né? Eu acho que isso é o mais importante. Eu acho que eu tenho falado muito sobre isso. Todo dia eu aprendo alguma coisa diferente sobre essa questão. É que, de fato, você quer trazer Sim. elas para cá ou você quer ouvi-las, você quer entender, você tá aberta com gentileza, com escuta. Então, acho que esse é um lugar que eu tenho feito muito, e eu tenho pensado muito em como ser não somente dar a voz, né, a escuta, mas de fato ser uma aliada. Como que eu vou trazer essas mulheres para participarem do meu evento também, né? Como que eu vou acioná-las para que elas estejam frequentando esses lugares? Como que as empresas não contratam? Por quê? Como eu vou criar um programa como o Young Summit, que agora 50% das meninas selecionadas serão pretas, querendo ou não querendo, se elas estão aptas ou não, mas eu vou trazê-las. Então, eu tenho pensado muito nisso, em como não somente, né, dar um check ali, mas também ser uma aliada de verdade. E aí, quando eu olho para essa minha história profissional, com tantas barreiras e dificuldades que eu enfrentei, sendo mãe, né? Mulheres brancas também enfrentam questões. Eu paro para pensar que eu nunca trabalhei com uma mulher negra durante mais de 15 anos que eu estive no mercado financeiro, né? E a gente não pensa sobre isso. E eu nunca tive uma consciência de pensar que quando a gente abria uma vaga na minha empresa, não chegavam candidatos pretos, né? E que a gente também não se esforçava, talvez nem para pensar em mulheres na época, mas muito menos em relação a isso. Eu trabalhei muitos anos na área comercial. Eu nunca fiz uma reunião com uma pessoa preta. Então, assim, existe uma necessidade da gente parar para refletir como pessoa, como sociedade, que não basta a gente somente abrir vagas inclusivas, né? A inclusão vai muito além disso. E como a gente traz muito essas mulheres pretas agora aqui para dentro da Fin4She, né, em tudo que a gente faz, não adianta só trazer, é como a gente vai trazer, como a gente vai conectar com as empresas. Então, eu acho que a gente estar aqui hoje, né, nós quatro, é um objetivo também que vocês possam contar um pouco da história de vocês. Visto que eu nunca estive com mulheres pretas, como foi para vocês também chegarem e desbravarem esse mercado, né, mostrarem que vocês eram capazes e crescerem, né, não somente ter a voz que vocês sempre tiveram, mas ter a escuta. Então, eu queria que vocês compartilhassem também como foi esse processo para vocês. Tô vendo a Kátia aqui. Porque, bom, eu acredito que o desafio ele é constante, né? A gente vai galgando pequenos steps, né?
Primeiro você consegue ser escutada numa reunião, te direcionarem o olhar, porque tem um silenciamento, né? Você senta numa mesa de reunião, você geralmente é a única, né? Em vários momentos da sociedade, inclusive no mundo corporativo, como você mesmo menciona, e tem momentos que as pessoas não te direcionam o olhar, porque há ainda um lugar de que nós somos dotados de conhecimento, de intelectualidade, né? De conhecer aquilo que a gente realmente está ali fazendo. Então, a credibilidade, ela nunca nos é pautada como esse lugar de pertencimento. Né? Então, eu acho que quando a gente traz, e o trabalho, por exemplo, no CIT, que possibilita criar diferentes grupos de afinidades, é precisamente para tirar dessas pequenas bolhas, que a grande maioria ainda são majoritariamente branca, e dizer, olha, nós precisamos ter conversas para quebrar vieses inconscientes que as pessoas não percebem a necessidade de transformar. Né? Então, a gente tem ainda muita dificuldade. Eu acho que em posições de alta liderança nós ainda não temos. Quando a gente vai descendo, né? Média gerência também não. Ou nós temos uma ou duas. Você vê fotos de representação. Mulheres na liderança. Eu sempre vou olhar para contar. É um exercício que eu faço, porque eu preciso entender por que a gente não chega tendo muitas vezes, uma série de capacitações curriculares, muito mais, na maioria das vezes, que muitas pessoas que estão do nosso lado, mas que não são negras. E aí uma série de desculpas, eu posso dizer, são usadas para não te promover, para não te dar uma remuneração, né, um aumento. Então, eu acho que quanto mais... são usadas com frequência. Sim. Essas desculpas, e mesmo agora sendo uma aliada e também uma porta-voz através da Fem4She, eu escuto essas desculpas em relação às mulheres que eu trago. E quando eu questiono, não dá, não, aqui a gente precisa... O inglês sempre vem, né? Assim, são várias questões que eles vão colocando e que eu tento também... As limitações, sim. Então eu vejo, né? Eu tenho muita consciência disso agora, porque eu sou uma defensora. Por isso que a Fem4She é importante nesse aspecto, que é um movimento feminino, porque eu acho que não é somente estamos unidas através da sororidade, mas também entender dororidade, que eu acho que pra gente é o que nos representa muito, e vocês conectarem, possibilitar essa rede, porque eu lembro do meu primeiro encontro que eu fui na Fem4She, exatamente a frase de uma levar a outra, né? E essa escuta, nós ainda precisamos muito que essas pessoas que estão em lugares, que estão em posições de liderança, de alta liderança, precisam se permitir ouvir e realmente ter o desejo intencional de mudar. Porque não é só mudar o interior de uma empresa, é possibilitar uma mudança na sociedade. Sim. É algo maior. É maior. E é o que eu venho falando. E eu falo muito assim, tá bom. Agora a minha fala, ela mudou um pouco. Não sei nem assim se eu posso, né? Mas eu vou falar aqui, a gente tá aqui entre nós. Tá bom. Para você existem essas restrições, essas limitações, mas você vai investir. Não me importa agora se você não quer fazer, mas eu preciso que você invista. Porque eu tenho elas aqui. E elas precisam de investimento mesmo em carreira, em educação, em oportunidade. Então, eu acho que a gente tem também, como uma mulher branca, essa missão. E eu, de fato, vejo que as mulheres brancas não estão conectadas ainda dessa forma, porque eu escuto também isso de muitas mulheres, né? Ainda isso, mas é difícil, mas a gente não encontra, mas não tem. Esse da gente não encontra é clássico. É clássico. É clássico. É clássico. Eu acho que tem muito a ver com a questão de eu nem dou conta que eu tenho esse viés, sabe? O meu mundo, eu me olho, e eu acho que a comunicação, ela teve um papel importante nessa transformação nos últimos 5 anos. Sim. Diferente da Kátia, diferente da Girlene, eu venho de uma família negra, classe média, com pais formados, que estudou em escola particular, que fez inglês, que fez espanhol, mas que entrou na faculdade muito cedo, nunca teve um colega negro, que nunca teve a oportunidade de trabalhar numa agência de comunicação, porque quando chegava as pessoas perguntavam,
a vaga de serviços gerais Uhum. e que só Uhum. conseguiu fazendo curso, tendo 2 MBAs, a partir de uma virada, de quando a sociedade e a comunicação entendeu o seu papel, de pautar essas transformações, que veio muito junto ali do Vidas Negras Importam, Uhum. no qual a população negra também começou a trazer. Eu não me vejo, eu não compro. E a comunicação, os meios de comunicação foram obrigados a trazer Sim. essa pauta, né? Se ela foi algo do entendimento, não sei, mas isso transformou minha vida. Eu sou uma mulher formada há mais de 20 anos, quase, e eu só tive a oportunidade de um salário digno como uma profissional de comunicação a partir de 2020, Uhum. com esse movimento. De pensar a minha vida, porque as pessoas não trazem isso, mas para a mulher negra até pensar na maternidade. Quando a Dirlene falou que eu vivi 50 anos em 5, eu não tinha me dado esse luxo, porque eu queria estudar, eu estudei, eu me formei e eu queria trazer, né, tudo isso que o meu currículo tinha, né, potencial para minha vida financeira. Sim. E eu não consegui. Então, hoje eu estou vivendo os 45 em 3, É. né? E isso é muito doloroso, porque a gente tem a questão do relógio biológico, a gente tem tudo isso. Como que é? Porque aí a gente entra de novo nos estereótipos, Sim. né? Nós somos aquela que tem vários filhos, que não temos o dinheiro, ou nós temos que mostrar o quanto nós somos uma ótima profissional e nos anulamos. Sim, sim. Exato. Exatamente. Nossa, gente, que papo riquíssimo. Eu tô, assim, emocionada de estar aqui Eu com tô vocês, tá? emocionada também. Sério. Muito obrigada por esse momento. E esse momento traz muito a questão da pluralidade dentro da diversidade. Porque existem muitas caixinhas, né? Sim. E aí, todo mundo igual. É Né? igual, Negro tudo igual, exato. mulher negra tudo igual. E a Thaís trouxe assim, um ponto incrível, né? Da questão, poxa, já é uma mulher negra de classe média e tal. Eu, com uma realidade muito... Eu costumo dizer que eu sou a primeira da minha família a ter ensino fundamental. Então, quando eu digo isso, vocês imaginam Sim, como é sim. que é o processo. Aí, quando as pessoas falam assim, eu venho de uma família muito pobre, mas meus pais sempre me incentivaram a estudar. Eu não tive isso. Uhum. Né? Eu coloco, para mim, eu acredito que foi, sei lá, é algo realmente do além, porque de onde eu vim ninguém estudava, inclusive eu fui motivos de piada por querer ser economista, por querer estudar e ser economista, porque estudar, para mim, já era uma ousadia. Sim, E exato. ser economista, há mais de 20 anos atrás, era uma profissão de muito elitizada mesmo. Né? Para uma mulher já era complicado, e aí imagina a negra. Então, respondendo, indo direto à pergunta da Carol, da questão de como é que foi, né, chegar nesse mercado. Então, já falei um pouquinho que, primeiro, eu era motivo de piadas, né, então, realmente, totalmente desacreditada. E veio muito de uma validação e uma credibilidade. Por isso que eu defendo muito a questão dos aliados, tá? Totalmente, concordo. E tanto que eu sou adepta da filosofia africana Ubuntu, né? Porque eu acredito que sou porque todos nós somos, acredito muito nesse poder da união e no caso de nós, mulheres, poder da sororidade. Então, por mais que exista a questão da dororidade, tem mulheres negras que não se identificam, né? Como, por exemplo, com o 8 de março, com o feminismo. Sim. Eu acho importante nós buscarmos a união realmente, a sororidade, tá? Então, é importante lembrar, ter alguns marcos, né, de lembrança, que, por exemplo, quando as mulheres conquistaram ali em 1879, né, o direito de cursar ensino superior, as nossas antepassadas eram escravizadas ainda. Nós não estávamos nesse direito. Não tava. Né? Quando conquistamos direito ao voto, mulheres, né, em 1962, também as nossas antepassadas não tinham esse direito. Mas é importante deixar isso um pouquinho de lado e hoje em dia a gente entender, né, que a gente vive uma outra realidade e nós precisamos de união. Né? Eu acredito, sinceramente, né, que o caminho para o crescimento feminino é traçado em conjunto. Sim, né? Então a gente concordo. precisa de união. E aí trago, né, a importância dessa questão dos aliados. Então, eu hoje estou aqui, né, conversando com vocês
por ter pessoas que acreditaram em mim, por Uhum. aliados, né? Alguém que chegou, acreditou. Claro que primeiro eu tive que fazer um processo comigo mesma, né? Eu aprendi autoconhecimento, que hoje em dia, acho que todo mundo sabe o que é autoconhecimento, inteligência emocional, tal. Eu aprendi nos livros, quando nem se chamavam, né, ainda Aham. autoajuda, e nem se chamava inteligência emocional. Então, eu era apelidado de rata de biblioteca. Aliás, meu apelido era filha da lixeira, né, primeiro. E aí, por ser filha da lixeira, eu não tinha amigos na escola. Uhum. Tá? Então, eu costumo dizer que os meus amigos se tornaram os livros. E aí eu ia para a biblioteca, ficava lá na biblioteca, estudando, lendo e tal. Um dia chegou em minhas mãos livros de psicologia, né, que hoje se chama autoajuda. E comecei a ler aqueles livros e vi que aquilo não era uma ficção científica, era algo que eu poderia realmente colocar na minha vida. Né? E comecei a entender o que era autoconhecimento. Que para mim, né, hoje em dia, eu entendo que é a mãe do conhecimento. Uhum. Que eu não poderia fazer nada em relação ao que as pessoas faziam comigo, porque o meu preconceito era terrível. Uma escola de mais de 5.000 alunos, eu sendo uma das únicas pessoas negras. Então, eu entrava, né, na escola, eu via um grupo de meninos fazendo sons de macaco enquanto eu passava. Eu não podia fazer nada com o que aqueles meninos faziam comigo, mas eu poderia tomar uma outra atitude, né, agir de uma maneira diferente, e foi o que eu fiz. Né, que para mim realmente transformou a minha vida, quando eu comecei a passar por eles, levantar a cabeça, cumprimentar, e quando eu comecei a mudar a minha postura, perdeu a graça. Né? E realmente ali entendi, autoconhecimento é mãe do conhecimento, e autoaceitação salva. E dali em diante, quando eu decidi, depois aos 16 anos, eu decidi ser economista, porque porque assim, eu me interessei por economia vendo televisão. Né? Gostava muito dos noticiários, falava de política, economia e tal. E aí, quando eu descobri que o profissional que lidava com os assuntos que eu gostava era o economista, eu saí da sala de aula, né? Eu estava no ensino, hoje em dia, o ensino médio, na época do 2º grau. Eu saí da sala dizendo que eu seria economista. E aí eu virei motivo de piada. Né? Então, mas quando eu virei esse motivo de piada, eu já tinha me tornado protagonista da minha vida. Então, eu já tinha passado por esse episódio de entender, não, eu vou adiante. Né? Eu entendi a quem eu deveria ouvir, de entrar no ouvido e sair no outro, a quem eu deveria escutar. Então, teve muitas pessoas muito legais que me disseram, vai em frente. Sim. E eu realmente fui. Tá? No mercado de trabalho, também não foi diferente. Mas o que acontece? Aí a Carol sabe muito bem, né? Ser mulher no mercado de trabalho, no mercado, né, muito masculino, a gente precisa ser 2 vezes, 3 vezes melhor para conseguir o mínimo. Sim. E aí, ser mulher e ser negra, a gente tem que ser 10. Né? Não, Então, assim, na minha. Eu falei, eu tenho 30 anos aí de ambiente corporativo, tenho uma estabilidade grande. Normalmente eu fico 5 anos, ficava 5 anos na empresa, tem algumas que uma eu fiquei 9, outra fiquei 8, enfim. Né? Que eu sempre precisava ter alguém que acreditasse realmente no meu trabalho. Então, assim, passei por todas as fases que vocês possam imaginar, de chegar na reunião, né? Claro que só homens. Sim, né? sim. Eu falava, parecia, e era bem a questão, ninguém me escutava, porque eu tinha voz, eu falava, ninguém me escutava. Aí chegava um homem lá, falava exatamente o que eu falei, todo mundo aplaudia. Né? E na última empresa que eu atuei, foi muito interessante que eu tive uma validação do presidente da empresa. E isso foi realmente bárbaro. A virada de chave. Foi a virada de chave. Um virada de aliado chave. verdadeiro. Um Sim, aliado foi um aliado tem muito intenção, genuíno, realmente. muito verdadeiro. Porque era assim, o presidente falava, e depois que o presidente falava, ninguém falava mais nada. Né? No máximo era só concordar. E eu ousava em discordar. E aí, um dia ele na frente, todo mundo chegou e falou assim, nossa, eu admiro a tua postura. Tu consegue dizer de uma maneira muito, muito leve, mas firme, dizendo, olha, de repente, por que não seria interessante fazer de uma outra maneira, dar argumentos, tal. A partir de então, todos os outros colegas, que eram pares, começaram a me olhar de uma maneira diferente. Né? Então, claro, essa validação que foi de um presidente, mas ao longo da carreira eu fui tendo, né, validações que me conduziram, né, a lugares, né, maiores.
Então, eu acho muito importante a gente ter aliados, Sim, né? sim. Recentemente, eu estou no Conselho de Desenvolvimento Econômico Sustentável, né, do governo, e aí muitas pessoas me perguntam, mas como é que tu conseguiu chegar até lá? E eu lembro, né, quando assumiu a Simone Tebet, né, criticaram a Simone, porque cadê as mulheres negras daí? Uhum. E aí a resposta foi, né, essa do, né, não tem e tal. É, Eu tava já muitos grupos, né, sim. e eu lembro, né, que pegaram meu nome e tal, minha formação, e houve realmente uma comoção nacional, que começaram a chamar realmente as mulheres negras com formação. Hum. E o que acontece? Eu acho importante, a Carol trouxe isso, eu mesma coloco como uma mulher negra, durante muito tempo eu fui única no ambiente Sim. corporativo. E não, sabe, e realmente não me questionava. Eu fui me questionar quando começaram a aparecer outras pessoas negras nos processos seletivos para trabalhar comigo. Porque daí eu fui lembrar das cotas, eu fui lembrar do ProUni, As né? políticas Eu fui públicas. entender isso, Hum. né? E aí eu trago que é importante a gente entender que a gente não muda nada quando a gente não conhece. Então, quando a gente realmente começa a olhar para as coisas, a gente tem condições de mudar. E, ao mesmo tempo, a gente consegue entender que nada do que foi será de novo do jeito que já foi um dia. Então, tem muita gente que diz aí que a diversidade é modismo, mas não vai ser. Como a gente estava falando há pouco da questão, né, do É. home office, do híbrido e tal, nada do que foi será de novo do Não, jeito que já foi um dia. E que concordo. bom, Que né? Que bom, que bom, bom, que porque bom. agora a gente está olhando para essas questões, né? Temos grandes aliados aí, a Fin for She está aí, né? Uma grande aliada, né? De todas as mulheres, né? Uma Trazendo esse grande recorte rede, racial. né? Ainda a gente precisa, né, de Sim, recorte racial, né, precisa. para demonstrar, como eu falei, essa questão do Precisa. poder dos aliados. Precisa. Precisamos dessa validação. Mas, vamos lá, né, para as próximas gerações, eu penso para minha filha, né, para as gerações futuras, tomara que elas não precisem mais dessas Exato. validações. E eu costumo dizer isso, que o trabalho, que ainda que árduo, que a gente ainda faz para trazer essas temáticas, discutir, porque hoje a gente consegue trazer à mesa para falar sobre essas questões. Há 10 anos atrás, a gente não tinha essa discussão. Então, a luta não é tanto para que a gente. Que bom seria que a gente conseguisse ver, né, na minha geração. Mas eu quero que as que venham encontrem um lugar muito melhor do que o que Sim. nós encontramos, né? E eu acho que para falar sobre isso, e eu fiquei também muito emocionada pela fala de vocês, né? Eu sempre, eu tento me conectar muito, né? Eu acho que nós somos todas aqui buscando esse mundo melhor, né? É o que eu mais quero. E eu tenho buscado muito na minha vida me conectar de verdade com as pessoas, né? Para muito além do que são o nosso mundo, o que a gente pensa, como que a gente contribui. E aí a palavra que mais me vem, assim, é oportunidade. A gente precisa, né, como sociedade, estar atento a essa palavra, o quanto a gente dá oportunidade para as pessoas, quanto a gente escuta uma história, quanto a gente olha o currículo, ou se a gente olha a pessoa e a gente já julga pela uma aparência, Sim. a gente não está dando oportunidade. Então, eu acho que isso é muito importante, eu acho que é o que eu venho tentando fazer, né? Levar isso também, de alguma forma, para as empresas. Tem uma outra coisa que eu acho muito importante, né? O nome do painel chama A Grana é Delas, e ele tem um objetivo também para isso, que é para falar que a grana também é das mulheres pretas, né? E eu acredito muito que não existe um caminho de protagonismo, um caminho de independência, um caminho de liderança, qualquer caminho que seja, né, de uma mulher preta, aqui a gente está falando de mulheres em ascensão, se ela não for financeiramente independente, se ela não ganhar o salário que ela merece ganhar, se ela não tiver controle sobre o seu dinheiro, se ela não entender que essa grana também pode ser dela, que esse lugar também é dela. Então, assim, hoje o que eu mais acredito que move é o dinheiro. Infelizmente, a gente vive num mundo muito capitalista. Uma mulher que vai ter uma voz, talvez, e que vai ser ouvida, é uma mulher que tem dinheiro para falar, talvez, que aquele ambiente ela não aguenta mais. Aqui eu não fico. Mas se ela precisa daquele dinheiro para comer, alimentar os filhos dela, ela vai escalar.
Então, eu venho falando muito sobre isso, né, na jornada, não só das mulheres aqui pretas, mas das mulheres brancas, mulheres em geral, que a gente precisa falar sobre isso. E aqui, especificamente, eu queria muito conectar, né, para que elas, né, entendam que esse lugar, né, é também de riqueza, e que bom, a gente tem que falar sobre isso também, sem que isso seja algo ruim, né? Ai, que gananciosa, e Carol falando que ela que quer que a gente fique rica. Sim, a gente Por que tem que não? falar. Por que Por que não? não? Esse Crenças, né? lugar tem que ser nosso também, e tem que ser das mulheres pretas também. Então, acho que esse painel tem esse objetivo, e, enfim, a gente está aqui com um tempo curto já encerrando. Eu queria finalizar com uma mensagem de vocês para as mulheres em relação a isso, né? Quando que vocês entenderam que esse lugar era de vocês e que isso era importante, e como que elas podem levar isso para a vida delas também. Bom, para mim, que trouxe, né, que tive uma trajetória, uma carreira muito solitária. Acho que o momento que eu entendi que o dinheiro é nosso, a grana é nossa, foi no Yang, quando na Arena B3, onde O evento da Finforte. metade das meninas eram mulheres negras. E foi Ai, que muito orgulho que eu impactante fiquei. para mim. Quando eu vi, né, naquela arena, eu vi mulheres negras no palco falando sobre dinheiro. E mulheres negras assistindo. E elas se abraçando, tirando uma foto. Para mim, aquilo foi muito comovente e acho que foi um grande divisor. Sim, eu participei de mentorias, eu fiz o MAP, mas aquele momento ali eu acho que foi uma virada de chave. E eu fui com uma colega que para ela foi muito transformador, né? Então, assim, a gente trazer a imagem, né? O quanto a imagem ainda causa um impacto, o quanto ela transforma. Eu tenho certeza que para quem vai assistir esse videocast, isso aqui vai ser um divisor de águas. Sem dúvida. A gente vê mulheres falando sobre dinheiro, falando sobre poder, mulheres negras, com uma mulher branca, trazendo a questão de equidade, de gênero e de poder, né? De ter a liberdade de falar e de saber o que fazer com o seu dinheiro. Eu acho que isso é o sinônimo de empoderamento e acho de traduzir o que é a mulher, né? Porque eu acredito que a gente rompeu muitas barreiras e hoje a gente está rompendo outra, Sem né? dúvida. Porque a gente mesmo acabou de dizer aqui, vamos falar, por que não falar de dinheiro? E mulheres negras é sempre algo tão antagônico. Sim. E não é. Nossa, maravilhoso. Bom, eu acho que impossível, não acho, eu tenho certeza, né? É impossível falar de empoderamento se a gente não falar em dinheiro. Tá? E aí, sendo bem nítida, economia manda no mundo. Né? O poder econômico manda no mundo. Então, se a gente não falar de dinheiro, como é que a gente vai falar de empoderamento feminino, empoderamento de um povo, né? Como a gente está falando da questão racial também? Não tem como falar. E eu gosto muito de números, estatística, tem tudo a ver comigo. Né? Então, quando é que a mulher esteve mais em evidência? Quando ela conquistou independência. A independência vem da independência financeira. Então, se a gente parar para pensar, não precisa parar muito para pensar, até 1962 a mulher não podia ter um CPF, ela não podia trabalhar fora livremente. Se pensarmos bem, né? Então, para trabalhar fora, ela tinha que pedir autorização para o pai ou o marido. Né? Então, depois disso, quanto avançou a conquista das mulheres? Tem, né, muito a ver com a questão de poder trabalhar fora, de dinheiro. Claro que a gente sabe que as mulheres negras, elas já trabalhavam, né? Porque primeiro elas eram escravizadas, depois elas tinham que trabalhar, enfim. Mas, de novo, vamos trazer a união aqui. Né? Embora hoje as mulheres negras ainda estão na base da pirâmide salarial, né? Quando a gente fala, né, na pirâmide salarial, elas recebem até 48% menos que homens brancos, né? Mas a gente precisa andar e precisa realmente entender que não tem como a gente falar em independência sem trazer a questão financeira também. Né? Então, para mim, faz todo sentido, porque, como eu contei um pouquinho antes da minha história, eu me considero ser economista, né, antes da graduação, por ter aprendido a gerir dinheiro de uma maneira intuitiva.
E essa é a realidade que eu trago para as pessoas, né? Essa é a realidade que eu trago hoje em dia lá no Conselho de Desenvolvimento Econômico Sustentável, defendendo a educação financeira como uma ferramenta de empoderamento e emancipação, né, econômica do povo. Porque a gente não pode falar de desenvolvimento econômico, no caso de um país, sem falar de desenvolvimento da população. 56%. 56%. Sim. Né? Que injeta, né? Sim. Outro dia eu vi Consome. um recorte que... Sim, não, hoje a população negra representa 1,9, né, trilhões na economia, Na 40% do consumo. Né? Mesmo assim, considerando que 70% Exato. dos mais pobres Exato. são negros. Então, para a gente avançar socialmente, né, e economicamente, a gente precisa que as pessoas avancem também. Né? Então, tratar de educação financeira não é só para a elite, não. Sim. Exato. É para todos, né? Então, por isso que eu falo muito da questão da democratização do dinheiro, né? Desmistificar a economia, é para todos, impacta o bolso de todos. Né? E quando a gente fala da independência, a gente tem que falar realmente em dinheiro. Então, não e é muita crença, né? A gente luta contra as crenças, né? Como a Carol trouxe, a questão de ser gananciosa, porque nós, mulheres, fomos educadas para não ser gananciosas. Não questionar. Então, a gente precisa romper essas crenças e falar, assim, sobre dinheiro. Né? Para mim, o início do fim de um tabu é quando a gente começa a falar sobre o assunto. Né? E eu me coloco sempre, eu sou uma economista, mulher e preta. Falo de dinheiro. Sim, é importante falar. Né? Aí vamos romper os tabus. E é muito interessante porque quando eu vi o nome dos convidados, eu fui no LinkedIn, obviamente, né, conhecer, e aí eu comecei a acompanhar a Dirlene e ver que o trabalho dela é muito fundamental, porque é desmistificar precisamente nomenclaturas que dificultam o entendimento sobre investimento, né, sobre como você dá o primeiro passo, sobre o que investimento não é só sobre dinheiro. E comecei a acompanhar várias pessoas, né? E lembrei que uma das coisas que para mim foram fundamentais foi a mentoria. Eu, primeiramente, óbvio, durante a metade do tempo que eu tenho de City, nesse lugar de silêncio, de não querer me expor, da gente tá ali, tô num bom trabalho, não posso perder isso, nesse medo de perder. Mas, óbvio, sem ter uma saúde financeira ainda no lugar que ele precisaria. E, rompendo esses silêncios, eu comecei a buscar mentorias e um dos meus mentores, a primeira pergunta foi: como está a sua saúde financeira? Vamos falar sobre investimento. E aí e é muito recente isso na minha vida, né? Com 42 anos, é muito Mesmo recente. com uma longa carreira no mercado. No mercado, muito recente. E aí ele me apresentou algumas nomenclaturas dentro do mundo de investimento e eu comecei a olhar para isso. E aí você se surpreende como poderia ter feito diferença se tivéssemos começado antes. Sim. Para todas nós, né? Então, é um tema, eu acho que sumamente importante para a gente dar essa virada, para a gente ter esse poder, essa liberdade de não nos aprisionarmos, às vezes, em situações que tem muitos recortes, desde a violência doméstica ao lugar que a gente ocupa no mundo corporativo. Então, eu acho que buscar essa informação às meninas que está muito ativamente nesse desmistificar, possibilitar essa comunicação para todos, eu acho que é um divisor de águas, eu acho que é um trabalho necessário, urgente, porque muda o nosso olhar. A gente pode marcar a conversa 2 já? Pode. Deixar aqui a data marcada, porque a gente tá com o tempo mega esgotado. Muito obrigada, foi maravilhoso, assim, foi muito melhor do que eu imaginava. Muita admiração por vocês e eu sou grata sempre pelo aprendizado, e foram muitos. Desde antes, né, da nossa reunião de alinhamento, um pouquinho aqui agora. Muito bom poder ser aliada de vocês e vocês, minhas aliadas aqui no Fin4She. Obrigada. Obrigada. Nós encerramos aqui o 5º episódio da jornada Women in Finance da Fin4She 2023. Muito obrigada.